O que acontece quando o castelo que você construiu com amor e devoção desmorona da noite para o dia pelas mãos da pessoa que jurou protegê-lo? Esta é a história de Laura, uma mulher que tinha uma vida que, aos olhos de todos, era perfeita. Um casamento de conto de fadas com Ricardo, um executivo carismático e ambicioso. Uma casa que era um verdadeiro lar e o sonho da maternidade prestes a se realizar com a chegada do pequeno Lucas, um menino que ela não gerou em seu ventre, mas em sua alma. Mas por trás da fachada de sucesso, uma traição estava sendo arquitetada. Uma crueldade que a jogaria no fundo do poço. Se você acredita que a justiça sempre encontra um caminho e que os laços de família podem ser a força mais poderosa do universo, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a reviravolta nesta história é uma das mais implacáveis que você já viu. A perfeição era um véu, e ele estava prestes a ser rasgado de forma brutal, dando início a uma guerra que ninguém poderia prever. Mesmo nos castelos mais bem construídos, um observador atento pode encontrar rachaduras. Olhando para trás, Laura conseguiria ver os sinais. As bandeiras vermelhas que sua esperança insistia em pintar de branco, transformando avisos em meros detalhes. Havia aquele jantar, meses antes, com os pais de Ricardo, onde seu sogro, um homem rígido e obcecado por linhagem, perguntou em tom de zombaria: "Mas e o nosso sangue, Ricardo? Vai deixar o nome da família morrer?" Ricardo apenas ofereceu um riso nervoso e mudou de assunto. Naquele momento, o olhar de desaprovação de seu pai pesou mais do que a promessa que ele havia feito a Laura. E uma semente de ressentimento começou a brotar. Ele não defendeu a decisão deles. Não defendeu Laura. Havia também as críticas sutis, as agulhadas disfarçadas de preocupação. "Você tem certeza de que está pronta para isso, meu amor? Uma criança desconhecida pode ter traumas." Ele dizia isso enquanto alisava os cabelos dela, usando o toque para suavizar o veneno das palavras. Seu foco sempre esteve no controle. Ele controlava as finanças, os programas do fim de semana e, metodicamente, o círculo social de Laura. Amigos que o questionavam, como sua amiga de infância Sofia, que uma vez perguntou se ele não estava sendo muito duro com ela, foram rapidamente taxados de invejosos e afastados com desculpas engenhosas. Familiares que expressavam preocupação eram dramáticos, especialmente a mãe de Laura, Helena. Ricardo nutria um ressentimento velado por ela, uma aversão, quase palpável. "Sua mãe te olha como se você fosse um investimento, não uma filha", ele costumava dizer. E essa crítica encontrava eco no coração de Laura, pois sua relação com Helena era formal, distante. Helena era uma força da natureza no mundo corporativo, mas no universo delicado dos sentimentos da filha, ela parecia uma estrangeira. Essa distância foi o terreno fértil que Ricardo usou para plantar suas sementes de isolamento, garantindo que, quando a tempestade viesse, Laura não tivesse nenhum porto seguro para onde correr. A conexão de Laura com Lucas, no entanto, era seu verdadeiro porto seguro, um amor que florescia imune às manipulações de Ricardo. Era uma promessa feita na alma, um laço forjado muito antes do primeiro encontro. A jornada da adoção, com sua papelada interminável e esperas angustiantes, foi para Laura uma peregrinação sagrada. Cada formulário preenchido, cada entrevista, era um passo a mais em direção ao seu filho. A alegria avassaladora que sentiu ao finalmente segurar Lucas nos braços foi a confirmação de tudo o que seu coração já sabia. A montagem do quarto do bebê tornou-se sua grande obra, uma metáfora visual para a construção desse amor. Cada móvel montado com as próprias mãos, cada pequena roupa lavada e dobrada, era um ato de devoção, um ritual de boas-vindas. Ela passava horas ali dentro imaginando o riso de seu filho ecoando pelas paredes que ela mesma pintou em um suave tom de azul celeste. Era seu santuário. Em contraste, a atitude de Ricardo se tornava cada vez mais distante. Para ele, a adoção era um projeto com início, meio e fim. Um ato de caridade que poliria sua imagem pública. Para Laura, era o início da eternidade.
Essa diferença fundamental de perspectiva era um abismo que se alargava entre eles, invisível sobre o tapete da rotina, mas prestes a engolir tudo. A tempestade chegou no dia mais ensolarado. Com Lucas finalmente em seus braços, Laura sentiu uma plenitude que transbordava. Ela entrou em casa, o coração batendo com a expectativa de mostrar a Ricardo o filho deles, de finalmente começar o felizes para sempre. Mas o homem que a esperava na sala não era o marido que ela conhecia. Era um estranho de rosto fechado e olhos de gelo. "Ricardo, chegamos!" ela disse, o sorriso morrendo em seus lábios ao encontrar o silêncio dele. "Olha só quem está aqui. Ele dormiu o caminho todo." Ricardo não se moveu. Apenas encarou o bebê conforto com uma expressão de repulsa. "O que é isso?" ele perguntou, a palavra cortando o ar. O choque paralisou Laura por um instante. "Como assim o que é isso? É o Lucas, nosso filho." Ricardo soltou uma risada sem humor. "Seu filho, você quer dizer? Eu não tenho nada a ver com essa criança." As palavras a atingiram como pedras. "Ricardo, o que você está dizendo? Nós passamos por todo o processo juntos. O quarto está pronto." Ele deu de ombros, com uma frieza calculada. "Eu fui complacente. Achei que essa sua fantasia ia passar. Mas trazer um estranho para dentro da minha casa, para carregar o meu nome, eu não vou aceitar. Minha família não vai aceitar." Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Laura tentou argumentar. "Ele não é um estranho. Ele é um bebê inocente. Ele é nosso filho." A resposta dele foi o golpe final. "Não, ele não é. E ou ele sai desta casa agora, ou vocês dois saem. A escolha é sua." Mas não havia escolha a ser feita. Entre o homem que a traiu de forma tão cruel e o filho que dependia inteiramente dela, a decisão de Laura já estava tomada no fundo de sua alma. A porta bateu com um som final e o castelo desabou. A suíte presidencial tornou-se o quartel-general da operação. O ambiente luxuoso, um símbolo da retomada do controle, contrastava com o choro de desespero da noite anterior, agora substituído pelo som de Lucas espirrando água em uma banheira infantil. Enquanto Laura cuidava do filho e descobrindo a sensação de paz e segurança, Helena operava ao fundo, transformando a dor da filha em uma arma. O relatório de segurança chegou, revelando que ela já suspeitava. A carreira de Ricardo era um castelo de cartas, construído sobre projetos roubados e resultados inflados, com a bênção de um CEO corrupto. O plano de ataque foi meticulosamente traçado. Um ataque legal, financeiro e de reputação, projetado não apenas para punir Ricardo, mas para desmantelar completamente a estrutura de poder sobre a qual ele construiu sua arrogância. Helena se virou para a filha, que ninava o bebê. "Ele te isolou para te controlar", disse ela a voz firme. "Agora, vamos tirar tudo dele. Não por vingança, Laura, por justiça. Lucas agora é da nossa família. E a família protege a família." O ataque foi coordenado e avassalador. Às 9 da manhã de segunda-feira, um e-mail anônimo com todas as provas das fraudes de Ricardo foi enviado para o Conselho de Diretores da empresa. Às 9h05, o advogado de Helena protocolou o pedido de divórcio. Às 9h10, o telefone de Ricardo começou a tocar. Era o presidente do conselho. Ele estava demitido. Sua carreira, o pilar de sua arrogância, virou pó. Mas Helena queria o golpe final, o golpe pessoal. Ela e Laura foram até a casa. Ricardo estava lá, atordoado, furioso. "O que você fez?" ele gritou ao ver Laura. "Você e sua mãe maluca? Vocês arruinaram a minha vida." Helena o ignorou, passando por ele como se fosse invisível. "Laura, querida", disse ela, apontando para os móveis. "O advogado disse que tudo isso entra na divisão de bens." A arrogância de Ricardo se transformou em pânico. "Você não pode fazer isso. Esta casa é a minha." Helena finalmente se virou para ele com um sorriso gelado. "Era. Agora é um ativo a ser liquidado. Sabe, Ricardo, você cometeu 2 erros fatais. O primeiro foi achar que minha filha estava sozinha. E o segundo
Foi esquecer que todo o dinheiro que você usou para dar a entrada nesta casa foi um presente de casamento que eu dei. E meu advogado tem um dom especial para reaver presentes dados a pessoas de má fé. Ricardo finalmente entendeu. Ele não estava lutando contra sua ex-esposa, estava lutando contra um império. E ele havia perdido. A justiça pode ser fria, mas o recomeço é quente. Laura não voltou para o castelo em ruínas. Com a ajuda da mãe, ela encontrou um novo lugar para construir seu ninho, um apartamento luminoso cujas fundações eram o amor incondicional e o respeito mútuo. A muralha de formalidade entre ela e Helena desabou, revelando o amor profundo que sempre esteve lá. Helena não era mais apenas a CEO, era a avó que passava horas no chão brincando com o neto, redescobrindo uma suavidade que o mundo corporativo havia soterrado. Laura, por sua vez, descobriu uma força que não sabia possuir. Ela não era mais a sombra de um homem, mas o sol de seu filho. A história deles não é sobre vingança. É sobre o poder transformador do amor de uma mãe. Um amor que atravessa gerações, que protege, que luta e que, no final, sempre vence. É a prova de que a verdadeira família não é definida pelo sangue que compartilhamos, mas pela coragem de ficar ao nosso lado quando o mundo inteiro nos vira as costas.